Olá, nós estamos iniciando mais um programa, Assembleia Convida, e hoje nós vamos debater um tema importante aqui para o magistério estadual, que é o tema dos professores readaptados. Nós estamos recebendo aqui a professora Rose Tomura, que é professora da rede estadual, professora readaptada, e que tem um movimento aí, faz parte de um movimento organizado aí em defesa dos direitos e da dignidade dos professores e professoras readaptados. Estamos recebendo também aqui a doutora Amanda Silva, ela é doutora em saúde pública pela USP, pela Universidade de São Paulo, e defendeu uma tese de doutorado na USP sobre esse tema. Ela conhece profundamente, pesquisou o tema e tenho certeza que a Amanda dará uma grande contribuição para esse debate. Rose, qual é a situação hoje do professor readaptado na rede estadual de ensino? Ele é marginalizado, ele é colocado de lado, ele é considerado um professor de segunda categoria. O que faz numa escola pública um professor readaptado? Primeiro, a própria palavra, né? Readaptado, nós deixamos a sala de aula por motivo de saúde. Então, se nós hoje não estamos na sala de aula, foi porque em algum momento, ou por doença mental, ou por uma doença física, nós não podemos mais continuar na sala de aula. A partir daí, não existe nenhuma política, não existe nenhum programa, não existe nada que o Estado possa fazer. Como nos aproveitar, né? Pois nós somos readaptados, nós vamos para novas funções. E aí existe um rol de atividade que nós temos que cumprir. E esse rol, ele é um rol aberto, ele não é específico. Então, é um rol para todo mundo, né? E fica hoje muito, mas muito complicado para o professor, porque as pessoas, elas veem o readaptado como uma pessoa que ela não trabalha. Nós sabemos que o trabalho do professor na sala de aula, ele é um massacre. A vida do professor é um massacre. Só que quando as pessoas olham o professor readaptado, elas têm noção que a nossa vida é muito boa. Então, e na verdade, nós tivemos ou estamos adoentados. E as pessoas, elas têm essa dificuldade. É a mesma coisa, um exemplo que eu vou dar agora, é você querer ficar na vaga do deficiente físico, mas você olhar, querer, desejar estar lá, mas não querer andar na cadeira de rodas. É a mesma coisa. Quando olho para a gente, ninguém quer passar e ninguém quer tomar as medicações que eu tomo, né? Então, ser readaptado hoje é ser visto como um sujeito que não faz nada, que ele é atrapalhador, em alguns casos, como citam, nós temos os relatos das pessoas. Nós não somos respeitados com os nossos direitos pela Secretaria da Educação ou pelo órgão superior. Então, às vezes, querem nos impor alguma coisa, e nós estávamos totalmente afastados um do outro. Ninguém sabia da vida do readaptado, ninguém conhecia isso. Foi quando surgiu o grupo. Vamos formar um grupo com 8 pessoas, 12 pessoas, e aí nós fomos vendo que as pessoas procuravam isso. E tem muitos professores readaptados na rede estadual, muitos. Tem muito. E muitos que não sabem ainda que hoje existe um grupo. E muitos falam que hoje se sente seguro no grupo. Por quê? Porque nós temos a mesma realidade, né? A nossa realidade, ela é difícil, seja mental, seja física, ou seja... Mas agora, assim, as principais causas das doenças, né, que tem, do adoecimento dos professores, dos profissionais da educação, tem sido, logicamente, essas péssimas condições de trabalho, a superlotação de salas, que é uma reclamação constante,
a violência nas escolas, a questão da tensão que existe hoje, da falta de material, enfim, todas essas questões que afetam a saúde mental e física dos professores. E nós estamos com a Amanda, que é doutora em saúde pública pela USP, que fez uma brilhante pesquisa nessa área. Amanda, o que você pesquisou nessa área? Por que os professores estão adoecendo também do ponto de vista mental? A saúde mental dos professores vem sendo comprometida por conta da atividade profissional. O que você detectou na sua pesquisa? Existe uma rede de motivos, né, que levam a pessoa a adoecer. Então, na verdade, o que aparece para a gente quando a gente conversa com o professor, muitas vezes é a gota d'água. Né? Ele relata a gota d'água, que pode ser uma violência sofrida dentro da escola, nos arredores da escola, que está vinculada a esse espaço, ao fato dele ser professor. Pode ser uma relação com os colegas de trabalho, com a chefia também, né? Mas o importante é pensar que existe sempre uma rede. Então, existem outros elementos que vêm antes dessa gota d'água que tem a ver com a dinâmica, né, na educação, dinâmica do trabalho, políticas. Então, por exemplo, são citadas algumas políticas, né, na pesquisa que desenvolvi, que era voltada aos professores da rede municipal, foram citadas algumas políticas, como a promoção automática, como o ECA, por exemplo, que traz a questão, quando eles trouxeram a política, eles trazem a questão do poder, da autonomia do professor na escola. Então, é importante pensar que existe uma rede de fatores, tá? E que essa rede fala das condições de trabalho na escola, né? Das condições de trabalho, nas relações de poder no sistema de educação. E o que mais aparece em termos de transtornos mentais? Síndrome do pânico, depressão? Os de ansiedade, né? Então, crise aparece, de ansiedade. Os transtornos relativos a humor, que a gente fala, né? E depressão são os que aparecem, os transtornos de adaptação também. Então, acontece alguma coisa, por exemplo, um episódio de violência, né? Que acaba desencadeando um transtorno de adaptação, né? Às vezes a pessoa, então a gente está falando do trabalho das pessoas, né, que o trabalho hoje é um determinante social da saúde. Isso já é claro, assim como o deslocamento, assim como a habitação, assim como o esgoto, são determinantes sociais do processo saúde-doença. Né? Então, a pessoa ela pode ter uma disposição para alguma coisa e isso nunca aparecer. Né? E, de repente, numa situação de violência na escola, isso desencadear. Então, uma das questões que eu tratei, que foi levantada na pesquisa e que eu abordei e discuti, foi a relação, por exemplo, com o departamento médico, né, que é uma das dificuldades é o estabelecimento dessa relação, desse nexo, né, das condições de trabalho com o adoecimento dos professores. Né, não se reconhece, então se reconhece, há um consenso, por exemplo, na educação, não só no departamento, mas de modo geral, de que a educação hoje é complicada, que as situações de trabalho são complicadas, que isso adoece. Há um reconhecimento disso. Mas não há um reconhecimento de que que essas condições devam levar a um afastamento, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque o bom professor é aquele que aguenta firme. Então, veja só o conflito que gera, né? Há reconhecimento de que trabalhar como professor causa um monte de situações de doença, mas não há o reconhecimento que essas situações devam gerar um afastamento. Né? Então, se instaura um conflito nesse sentido. Você tenta se vender uma ideia de que o adoecimento é um fracasso do próprio professor, é isso? É você, o problema é você. Sim. Daí eu vi coisas do tipo, vai casar que isso passa. Entendeu? Então, tem muito filho, ou não tem filho, ou está junto, ou é casado ou é solteiro. Então, individualiza o problema, né? E daí não é o trabalho. Não foca nas condições precárias de trabalho das redes de ensino em geral, tanto da rede estadual como da rede municipal. Sim, também. As duas redes têm condições precarizadas de trabalho, uma pior que a outra, mas de qualquer forma. Eu conheço porque eu trabalhei sempre nas duas redes de ensino. Sou diretor da rede municipal de ensino, né, e conheço profundamente, estou licenciado do cargo, mas conheço. Trabalhei mais de 15 anos na rede estadual e visito escolas quase que diariamente e conheço muito bem a precarização das condições de trabalho dos professores e de todos os servidores da educação. Rosa, agora qual o trabalho hoje mais desempenhado pelos professores readaptados? O professor fica na secretaria, fica no auxílio pedagógico, com a coordenação? Na rede estadual que você atua mais, onde que os professores estão atuando, professor readaptado? Hoje está complicado.
Ele fica encostado na sala de leitura, na biblioteca? Não, quando ainda fica na biblioteca, ele se sente útil. Quando ainda está na biblioteca. O que está ocorrendo com o professor, porque a gente está vendo o Estado inteiro agora e conversando com todo o Estado, é que nem mais sala de leitura o professor às vezes não chega. Então ele fica lá como um sujeito que ele não faz nada, ele é um sujeito atrapalhador. Porque não tem aonde colocar o readaptado, não existe uma política. Quando alguém ela tem condições, ela depende dos fatores, cada um tem seu limite. Eu falo que nós não perdemos a nossa capacidade intelectual. Ele fala, nossa, Rose está aí, mas é a readaptada. Nós não perdemos essa capacidade intelectual nossa, mas também não somos aproveitados. Então isso gera uma frustração tão grande para nós, porque eles nos colocam onde convém. E quando uma pessoa ela se dá bem na secretaria, ela fica na secretaria. Às vezes ela está na secretaria e está muito mal. Então, hoje não existe, temos uma colega que ela relatou o seguinte, que ela pediu a anuência, porque nós não temos remoção, né? Nós só temos um movimento, eu preciso da anuência do diretor das duas partes. Para pedir a transferência. Isso, nós não perdemos o direito à remoção e perdemos nossas aulas. Só de saber que a perícia te deu uma readaptação por tempo limitado, a gente pensa assim, esse tempo limitado, por que vai me tirar minhas aulas? Então, é bom que você explique, Rose, o que um professor readaptado perde do ponto de vista funcional. A partir do momento que ele vira, ele tem o reconhecimento que ele pelo Estado, que ele é um professor readaptado, ele perde o que? Ele perde o direito à remoção, não é isso? Do concurso de remoção. Isso, ele não pode mais... Certo, entrar no concurso de remoção. Então, o que mais que ele perde fora isso? Aí ele deixa, às vezes... Em muitos casos, ele depende da anuidade do diretor. Então, tem casos que o diretor não deu, conseguiu vaga na cidade que está, porque no interior isso é comum, viajar 100 quilômetros para ir para a escola, e não consegue ir para voltar. Perde a sua casa, perde a sua residência. Então, viaja todos os dias. E ele não conseguiu a anuência, o diretor não deu a anuência para ele. E tem outro caso que a professora foi em busca na outra escola, tinha vaga e ela escondeu a vaga, porque eu não quero ter mais um readaptado. Eu acho que tem uma das perdas que é importante comentar, que é a perda da identidade. Isso. Porque quando o professor, a referência, né, de trabalho para o professor é o contato com o aluno, né, no espaço de aprendizado, em sala de aula. Né? Então, quando ele sai da sala de aula, ele deixa de ter esse contato de aprendizado, de ensino-aprendizado com o aluno e está numa outra função, ele perde a identidade. E isso é dolorido. Isso é fonte para discriminação, para preconceito, né, para insatisfação no trabalho, que gera doença também. Então, é um ciclo, né, de uma situações. Uma coisa alimenta a outra. Uma coisa alimenta a outra. E daí o importante o que acontece? Quando o professor retorna para a escola como um processo de readaptação, se não há uma negociação nesse retorno ao trabalho, né, em relação à avaliação, às capacidades e habilidades que ele tem, que foi o que ela falou. A gente não perde a capacidade para outras coisas. Quer dizer, tem muitas coisas que a pessoa pode fazer na escola. Só que não há uma avaliação disso. Então, não há uma avaliação das capacidades, habilidades do professor e dos desejos dele. Porque era um desejo desse professor, ele se formou para isso. Né? Com uma avaliação das demandas da escola, das necessidades da escola. Então, isso não acontece. Daí que acontece, o professor fica lá, às vezes, né? Quando eu perguntei para os professores na pesquisa o que era a readaptação, vinham palavras como ociosidade, inutilidade, frustração, desespero, né? Porque existe essa perda de identidade, essa falta, né? Isso gera em nós, readaptados, um vazio muito grande. Porque eu sou professora de geografia hoje.
eu não quero estar doente, eu não quero estar readaptada. Eu gostaria de estar com as minhas aulas, sendo professora de geografia, que eu tanto gosto, mas eu não consigo. Então não depende, não depende de mim, depende do estado de saúde que eu estou. E a perda dessa identidade, principalmente quando você chega e as suas aulas foram atribuídas para outro professor. Mas você fala, como que foi atribuída quando você fala em perder mais alguma coisa? Olha, se eu sou professor, passei no concurso e tenho uma carga horária, e a minha readaptação foi por tempo limitado, como que vai as minhas aulas? Eles vão pegar minhas aulas e me tirar. Se fosse por tempo indeterminado, você agora tem uma readaptação definitiva, essas aulas vão, mas as minhas aulas vão. Então, os próprios colegas não me veem mais. Ah, não tem aula, o aluno não me vê como professor. Isso é um problema sério, né? Que tem que ser trabalhado com o coletivo todo na escola. Alunos, professores, funcionários, todo mundo. Eles fazem questão de falar, antes de pôr professor no meu crachá, eu sou Rosimar Nunes de Araújo Tomura, readaptada. Então, quer dizer, eu já coloca vou perdendo, uma marca, né? Uma tarja em você. Exatamente. Eu vou perdendo a minha identidade, nós vamos perdendo, né? Nossa identidade, porque já tiraram tudo de nós. Então, o que me caracterizava professor eram as aulas que eu tinha. Se eu não tenho mais isso, e se eu precisar voltar? E se a perícia, a reavaliação me negar? Né? Não é meu caso, eu não vou, acho que eu não volto, porque eu não tenho condições. Mas teve o caso de professores que eles estão voltando e ela volta. As aulas estão espalhadas por toda a diretoria. Então, é uma perda. O que você tem? Nada. Agora, você não tem nada. Isso machuca. A pior perda deve ser essa que a Amanda colocou, então, a perda da identidade. É a perda profissional. Isso é importante. E aí você deve abalar mais emocionalmente a pessoa ainda. Isso diariamente, né? Isso diariamente, você, às vezes, chegando numa sala de professor, que é o espaço que pensa em escola, a sala do professor, oferecendo, falando, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer aquilo, o que você acha de eu preparar tal coisa? E não, parece que você ficou invisível quanto professor, né? É engraçado isso, porque você de fato agora é o readaptado. Você não é o professor. Você é o readaptado. Agora, as coisas que ela falou, que a gente pensa que, de fato, o processo de retorno ao trabalho como professor readaptado não é necessariamente um processo bem sucedido de volta à sala de aula ou numa função, né, que considere suas habilidades e capacidades. Não é. Né? Ela falou readaptação, né? Adaptar-se novamente, que já contrapõe a uma lógica, que é a lógica saudável, de adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Porque nesse processo de readaptação, acaba acontecendo um processo estanque, nele por ele mesmo, e não possibilita transformações do local de trabalho, das condições.